Bom, agora a gente fala sobre uma cultura que vem ganhando muita escala na exportação e produção no Brasil, que é o caso do gergelim. Com investimento em equipamentos e tecnologias nos últimos 3 anos, a produção chegou até 80 mil toneladas. A gente vai falar mais sobre esse assunto com o sócio da Arbatza Mato Grosso, Júnior Balestrelli. Oi, Júnior, seja muito bem-vindo. Como vem esse trabalho no intuito de aumentar esse cultivo de um plantio, né, tão interessante e economicamente viável também? E, claro, não só aqui para produção, como exportação, que a gente sabe que tem vários mercados com interesse no nosso gergelim. Como é que você vem, digamos, expandindo essa cultura, né? Traga um pouco desse exemplo aqui para nós. Sei que recente você esteve na Agroteams, então conte para a gente como é que foi essa experiência. Tá, tudo bem? Bom falar contigo de novo e a todo mundo que está ligado aí no Bem da Terra, o nosso bom dia, o nosso abraço. Bom, tive no Tocantins agora nesses últimos dias e realmente as áreas de gergelim vêm se expandindo, né? Como tu estava falando agora, como tu falou, esse momento agora não está tão favorável por conta do câmbio, inclusive para o milho, né? Então, independente dos problemas que o produtor já tem que correr risco, trabalhar ali, né? Esperando produzir bem o milho e fica dependendo do mercado. O gergelim, então, não só ele é uma opção em relação à janela perdida de milho, mas ele hoje é uma opção em viabilidade econômica, já que, infelizmente, o milho não está num preço tão favorável, né? E eu fico feliz, tem muitas lavouras lá no Tocantins que estão produzindo muito bem, justamente porque estão investindo mais. Aí, o que a gente traz de novidade, de notícia nesse 2023 as médias passam do dobro em áreas que investem mais em nutrição, que tem fertilidade de solo melhor. Exatamente, Júnior. É todo um investimento em manejo, pacote tecnológico usado. Me chamou a atenção você falando sobre essa grande expansão ali no Tocantins. Algumas outras regiões brasileiras têm te chamado também a atenção nessa expansão, nesse crescimento e o porquê? A gente tem visto, tá? Lá no Pará, temos concentrado bastante esforços para conseguir suprir a demanda. Lá no Pará, a cultura do sorgo e do milheto, essas culturas alternativas sempre foram boas alternativas, justamente por não estar tão favorável para o milho após o soja. Então, lá é o local onde mais se encaixou, porque as possibilidades são menores. Aqui no Vale, a cultura segue em expansão. Eu estou aqui em Canarana hoje, né? Nem comentei, mas aqui no Vale do Araguaia, infelizmente, esse ano ficou tão ruim a janela em alguns lugares, como nas regiões acima de Barra do Garças, ali ao norte, em Nova Chavantina, e algumas outras, que ficou ruim para o milho e ficou ruim, inclusive, para o gergelim. Agora, o Pará encaixou como uma luva, então eu acredito que o Pará vai responder aí por metade da área brasileira, mais ou menos, e o Tocantins e o Mato Grosso pela outra metade, assim, fazendo uma estimativa. Excelente, Júnior. E, claro, destacando também essa grande questão de comercialização, né? Nós que já estivemos juntos em algumas feiras internacionais, por exemplo, GoFood, Cial Paris também, Oriente Médio. Como é que tem sido essa demanda, né? Como é que foi, digamos, porque a gente sabe que existe aquele momento da feira de muitas reuniões, muitos negócios ali, mas o válido também é o posterior, né? Aquele ano corrente, né? O que acontece de volume de negócios, de comercialização. Como é que está isso, né? Se você puder trazer uma realidade aqui para nós, né? Um cenário. Pois é, né, Renata? A gente sempre se vê nos eventos aí, tu está sempre cobrindo todas as notícias do mundo e a gente também sempre está lá. A gente teve a GoFood agora em fevereiro, que apresentou um cenário, rodou alguns negócios, né? Estive no teu programa e naquele momento o dólar estava numa situação, para ser bem prático, agora ele está em outra.
tá? Bastante produtores travam o seu custo e talvez um pouco mais de gergelim, então estão protegidos contra eventuais flutuações do mercado. O problema atual é o câmbio, né? Mas a gente vê que o mundo ele consome bastante gergelim, então acreditamos que essa expansão do gergelim no Brasil, por necessidade do produtor, tem para onde ir. Qual é que é? Até vou aproveitar o teu programa, já que tu puxa esse assunto. Os nossos amigos aí do governo federal, do Ministério da Agricultura, estão apoiando, têm trabalhado nisso e a gente pede aí sempre no nosso setor que façam uma força por nós, porque a abertura do mercado chinês seria muito significativa. A China ela é o maior consumidor de gergelim do mundo e hoje ela está comprando lá da África, né? Está comprando da África, que se tu juntar muitos países africanos, seria o local de maior produção no mundo. Então, eu espero aí que em breve isso aconteça e sei que o governo brasileiro está se empenhando nisso. Aí a gente depende, o produtor hoje, estou falando pelo produtor rural. O produtor hoje, a prosperidade dele nos próximos anos com a cultura do gergelim, ela vai ficar mais garantida a gente abrindo mais mercados, né, Renata? Então, fica aí o toque. A gente teve o mercado recém-aberto ali no fim do ano passado do milho. Muito bom você chamar a atenção também para o caso da cultura, né, do cultivo do gergelim, que com certeza, sem sombra de dúvidas, abririam aí muitas portas, né, para os produtores brasileiros, para essa comercialização. Eu sei que a Embrapa foca muito, né, na questão de variedades, de tecnologias para esse cultivo, e a Embrapa que ontem completou 50 anos, 5 décadas de história, então a gente sabe o quanto ela é bastante importante também, digamos, nesse sentido de pesquisa de ciência, né? Então, você vê isso também, né, que houve um salto à medida que a gente teve um olhar também bastante importante para o cultivo do gergelim, Júnior? Só temas relevantes hoje, Renata. A gente podia falar um dia inteiro disso, mas assim, parabéns à Embrapa, né, que realmente está de aniversário. Na pessoa da Nair, né, na Embrapa Gergelim, lá de Campina Grande, Embrapa Algodão, né, e outras culturas, eu parabenizo sempre a Embrapa, porque se nós temos hoje cultivos mais adaptados para alguns mercados, né, principalmente o mercado de alimentação, com gergelins de sabor melhor, né? Alguns gergelins vão mais para óleo, alguns gergelins vão mais para alimentos, e como por exemplo o tahine. E se a Embrapa não tivesse feito esse trabalho que fez tem décadas esse trabalho, né? Esse mercado, quando expandiu de gergelim, ele não fosse esse trabalho, essas opções, né, como o BRS Anaí, o BRS Seda. Então, na pessoa da Nair, que eu acho que é o principal expoente desse mercado, e uma representante da Embrapa, eu parabenizo. Qual foi a função deles, então? Tu está me falando. A pesquisa, né? Eles conseguiram descobrir uma planta que, ao mesmo tempo, ela gera grande produtividade e ela tem um sabor adequado, um sabor que é do gosto dos povos aí, dos locais onde se consome gergelim no mundo. Oriente Médio, Ásia. Então, parabéns, Embrapa. Muito bom. Para a gente fechar aqui, Júnior, nos conte também hoje o posicionamento do Brasil frente ao ranking mundial, né? Você falou ali dos países africanos, como é que a gente está dentro desse ranking, com a presença aí do Brasil nesse cultivo, nesse desenvolvimento aí do gergelim? Bom, a participação do Brasil ela não é tão grande, Renata, porque assim, os dados mais antigos falavam em consumo de gergelim de 10 milhões de toneladas e hoje se fala entre 6 a 8. Então, a gente trabalha com um mercado de gergelim aí de 6,5, 7 milhões de toneladas de consumo no mundo.
E se nós não estamos produzindo, né, ainda a nossa participação não é tão grande. Então, eu aproveito mais uma vez, nós seríamos maiores, Renata, com a abertura de novos mercados. Aí. Então, a China será um grande passo, que do ponto de vista do produtor, quem conhece só quer fazer mais gergelim. A cultura é muito barata, muito mais barata que as tradicionais, e ela dá retorno de muitas vezes o dinheiro investido, 3, 4, 5 vezes, dependendo do local e da maneira que se faz. Então, é um produto que veio aí realmente para ajudar o produtor em momentos de dificuldade, levantar a agricultura brasileira e trazer prosperidade mesmo. Perfeito, Júnior. Ótima a nossa conversa, a nossa entrevista aqui hoje, trazendo todas as atualizações, né, frente a esse cultivo e principalmente chamando a atenção aí para uma possibilidade de abertura de mercado do gergelim ao mercado chinês, que seria extremamente importante. Obrigada, viu? Um excelente dia. Boa quinta-feira. Boa quinta-feira a todos. Valeu, Renata. Tchau, tchau.